Pra quem é fã de Pokémon, deve estar ligado que tá chegando aí o Pokémon Day, que é o dia da comemoração do lançamento dos jogos lá de 1996. E no Pokémon Day desse ano vai ser lançado um curta de animação. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Seja muito bem-vindo a esse canal e antes que eu me esqueça, se inscreva, deixa o like, que aqui eu falo sobre animação de uma maneira geral. E nesse vídeo eu vou falar sobre o novo filme de Pokémon, Dragonite e o Carteiro. Se você não tá sabendo, o Pokémon anunciou que vai ter um novo curta-metragem animado, né, programado para ser lançado aí no Pokémon Day, que acontece no dia 27 de fevereiro. E essa animação que se chama Dragonite e o Carteiro, claro que essa é uma tradução literal do nome em inglês, né, a gente não tem ainda um nome oficial. Só que levando em consideração que é um lançamento internacional, provavelmente a gente não vai ter uma versão dublada, por exemplo, desse material. Vai ser lançado gratuitamente aqui no YouTube, provavelmente ele vai ser lançado em japonês, talvez ele até tenha uma dublagem em inglês, mas eu duvido muito. E por que eu resolvi falar desse lançamento? É porque eu gosto de Pokémon? Até gosto, mas não muito. Considero que eu sou a geração mais velha do Pokémon, que só conhece a primeira geração e alguns da segunda geração. Foi procurando esse vídeo que tá rolando aqui atrás do monitor que eu descobri que o Ash tem um Dragonite, porque sinceramente eu nunca nem vi o Ash capturando um Dragonite. Mas definitivamente eu não sou fã dos jogos. Eu só joguei o Pokémon Leaf Green no emulador e joguei o Pokémon GO lá quando lançou e larguei rapidinho. Porém, eu confesso que eu resolvi falar sobre esse curta de animação por um motivo muito específico. O estúdio que vai produzir ele, que já falando pra você, é o estúdio Comics Wave Films. Esse é um estúdio relativamente novo, mas ele já é muito consagrado por ter sido um estúdio que foi criado pelo Makoto Shinkai, um diretor e roteirista com obras excepcionais. Se você não sabe, o estúdio Comics fez obras como Your Name e Suzume. Ambos foram de grande sucesso na Netflix, mas Your Name, por exemplo, foi um filme que fez tanto sucesso que ele chegou em mim muito antes de lançar no Brasil, por exemplo, e definitivamente é uma obra fantástica. Não só como roteiro e direção, porque o Makoto Shinkai, ele manda muito bem nessas obras dele, particularmente eu acho que a que eu menos gostei foi Suzume de fato, mas em Your Name ele faz um trabalho impecável. E o estúdio Comics, encarregado por fazer a animação e toda a questão técnica da animação, é excepcional. A gente tá falando aí de uma das animações mais bem animadas tecnicamente aí dos últimos 10 anos. E é exatamente por ser o estúdio Comics Wave que vai fazer essa animação desse novo curta-metragem de Pokémon que me deixou empolgado em falar sobre esse lançamento, né? Falar sobre essa produção. A gente não tem um trailer desse lançamento, porque a gente tem que levar em consideração que é um curta-metragem, então se você, dependendo de quanto tempo tiver esse curta-metragem, que eu não faço ideia, mas deve estar ali na casa dos 9 a 14 minutos, provavelmente. Se a Pokémon fizesse um trailer sobre esse curta-metragem, provavelmente eles iam estragar muito da surpresa. Então a única coisa que a gente tem é um pôster desse lançamento. O anime vai se centrar em Hana, uma jovem que admira o Dragonite Carteiro. Certo dia, Hana recebe uma carta sem destinatário e decide iniciar a aventura juntamente com seu fiel amigo Fuecoco para tentar encontrar o dono da carta. Essa é a sinopse bem sucinta, porque lembrando, a gente tá falando de um curta-metragem, então vamos deixar a surpresa aí para quando a gente estiver assistindo esse curta. Deixa eu falar alguns pontos importantes que a gente tem para esse lançamento. Eu já disse que quem vai produzir vai ser o Comics Wave, né, o estúdio que vai fazer toda essa animação, que é um estúdio do Makoto Shinkai, mas é importante dizer que essa obra não é do Makoto Shinkai, né? O estúdio Comics Wave fez outras obras que não estão relacionadas ao Makoto. Com certeza, as obras que fizeram mais sucesso do estúdio são aquelas que são dirigidas e escritas pelo Makoto, porém, o estúdio trabalhou amplamente em outras obras de outros diretores, de outros roteiristas, e levando em consideração a qualidade técnica do estúdio, a gente tá falando de obras excepcionais, todas elas, sem exceção. E isso, com certeza, é um dos principais motivos para gerar empolgação no lançamento desse material, porque a gente sabe que o estúdio Comics Wave com certeza vai entregar uma obra primorosa. E se você não acredita em mim quando eu falo da qualidade desse estúdio, tem uma coisa muito interessante sobre ele. Em 2023, ele fez um material publicitário de divulgação do Campeonato Mundial de Pokémon. E esse material publicitário de 60 segundos tem uma animação excelente. O estúdio Comics Wave entregou tudo que eles sabem fazer de melhor nessa animação, e com isso já dá pra gente criar uma expectativa de como pode ser essa próxima animação, né, de Dragonite e o Carteiro. Eu acho legal até a gente já falar que provavelmente essa próxima animação vai ter uma característica visual muito próxima a esse projeto que eles realizaram em 2023 do Campeonato Mundial, porque foi uma campanha que deu muito certo em qualidade técnica, né, em animação propriamente dita. Então, por esse motivo, principalmente, eu acredito que esse projeto que vai ser lançado dia 27 provavelmente vai ter uma característica visual muito
próxima. Até se você levar em consideração o pôster que saiu do projeto, você vê que ele tem características visuais, a direção de arte, ela é muito semelhante a esse projeto de 2023. Então, se você já quiser ter um pouco dessa expectativa visual de como esse curta-metragem vai ser, é só você assistir essa campanha publicitária. Eu vou deixar o link aí na descrição. Outra coisa interessante é que a direção desse projeto, ela é assinada pelo Taku Kimura, que ficou muito conhecido por ter dirigido o episódio de Star Wars Visions, que é A Balada de Tatooine. Se não me engano, o nome é esse, tá? Mas é um episódio onde tem um grupo de jovens que formam uma banda e tem todo o contexto deles fazerem um show em Tatooine. E assim, em questão de direção e também de técnica, né? Mas não é o ponto que eu quero trazer agora, mas a questão da direção desse episódio, ela é muito boa. Dos episódios ali da primeira temporada, que é a temporada que esse episódio tá, é um dos episódios melhores dirigidos, sem sombra de dúvidas. Então, assim, o Taku Kimura tem uma experiência bem legal pra contar a história que seja uma história de aventura, por assim dizer. Com certeza a gente tá falando aí de uma aventura bem cativante e eu acredito que o Taku Kimura vai mandar muito bem na direção dessa peça. E agora uma última parte que eu quero comentar e que eu acho ela muito relevante é a trilha sonora. A trilha sonora vai ser composta pelo Even Call. Se você não conhece o trabalho do Even Call, mas assistiu Frieren, por exemplo, saiba que a trilha sonora de Frieren é dele. Talvez eu reserve um espaço nesse canal para gravar um vídeo só sobre Frieren, mas a trilha sonora dessa animação, ela é fantástica e com uma cara de aventura muito forte. Então, eu acredito que a trilha sonora desse próximo projeto, né, o do Dragonite e o Carteiro, com certeza vai ser uma trilha sonora cativante, que vai casar muito bem com toda a direção e os aspectos técnicos. Então, assim, pode ter certeza que a trilha sonora vai ser uma coisa que a gente não vai falar mal. Talvez eu me arrependa de dizer isso, mas eu acredito que não. O que a gente pode esperar desse filme, né, esse curta de animação Dragonite e o Carteiro? Já posso dizer pra você que eu acredito que vai ser uma peça muito boa. Acredito que vai ser um curta muito cativante, muito benéfico pra franquia de Pokémon como um todo. É um lançamento muito bacana, com peças muito estratégicas. Então você tem um baita do estúdio fazendo a animação, você tem um excelente compositor desenvolvendo toda a trilha sonora e um excelente diretor de aventura fazendo a direção do projeto. Então, de forma técnica, não deveria sair algo ruim desse projeto. E eu acredito, sinceramente, que vai ser uma obra muito boa, mas eu quero saber de você como é que tá a sua expectativa para esse lançamento. Deixa aí nos comentários. Então, essas são as informações que a gente tem sobre esse lançamento aí de Pokémon. O lançamento tá programado pro dia 27 de fevereiro, aí no Pokémon Day. Se você ainda não deu like no vídeo, deixa o like para me ajudar, se inscreve no canal, que eu vou estar tentando trazer pontos de vistas para novos lançamentos que apareçam por aí, que me interessem, que me chamem a atenção. E se você quer que eu fale sobre algum outro lançamento que vai ser lançado, alguma peça que vai estrear aí no ano de 2025, se você quer a minha opinião, o meu ponto de vista sobre essas obras, deixa aí no comentário que eu vou levar em consideração na hora de produzir um novo conteúdo, beleza? A gente vai ficando por aqui, um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.